Continuando, vamos para a última e mais severa intervenção na propriedade, que é a desapropriação. Desapropriação também, por mais que existam critérios e casos específicos, todo mundo sabe o que é uma desapropriação. Todo mundo sabe o que é perder. Basicamente, perder a propriedade do imóvel, uma transferência compulsória por vontade do Estado. Trouxe um conceito, eu vou explicar um pouquinho do conceito. Forma originária de aquisição da propriedade. O que significa dizer que é uma forma originária de aquisição da propriedade? Eu tenho formas originárias e formas derivadas. Forma derivada é uma compra, por exemplo. Quando eu compro uma propriedade imóvel, quando eu compro um bem, eu assumo todos os ônus e os bônus daquele bem, todas as características que ele vem, mas eu assumo também impostos, eu assumo dívidas pretéritas, tudo que está associado àquele bem vem junto. Isso é uma forma derivada, aquela propriedade já existe. A desapropriação é uma forma originária. É como se o bem nascesse virgem, nascesse de novo. Tá? Porque primeiro que a desapropriação surge uma nova matrícula, uma matrícula do zero. Qualquer dívida que existisse sobre aquele bem, qualquer ônus que existisse sobre aquele bem, é como se não existisse mais. E porque eu posso desmembrar uma propriedade. Por exemplo, o Estado, novamente eu, né? O Estado pode desmembrar uma propriedade e desapropriar parte dela. Então, ele pode desapropriar 20% de um terreno de uma pessoa, 20% da outra. Ele não precisa desapropriar por matrícula, a matrícula inteira. Ele vai precisar indenizar a pessoa quando a desapropriação causar uma perda total do bem. Se eu desaproprio, por exemplo, 50% de um terreno, a outra metade não me serve. Se for uma área pequena, uma área residencial, urbana, eu não tenho o que fazer com a outra metade da propriedade. Perde a sua finalidade social. Então, o Estado vai ter que indenizar pela integralidade e ele vai ter que desapropriar a integralidade. Ele vai se adonar de toda a propriedade. Agora, eu dou esse exemplo aqui da Fiesc, que tem um trecho que poderia ter sido desapropriado para aumentar um pouquinho a rua. A Fiesc é enorme, o prédio, a área. E tem uma área aqui no fundo com umas árvores, umas bananeiras, que era uma área necessária para alargar um pouco a rua. O município poderia, e tentou por meio de acordo isso, mas ele poderia ter desapropriado aquela parte. Ele não precisa desapropriar o terreno inteiro. E ele iria indenizar de acordo com a área perdida. De acordo com o quê? Com a avaliação do mercado, com o valor comercial e pela quantidade de área perdida e pela eventual desvalorização do imóvel. Tá? A desapropriação pode parecer agressivo, pode parecer um péssimo negócio, mas dependendo da área, se é uma área que é subutilizada, por exemplo, é um bom negócio, porque eu vou receber uma indenização pelo valor de mercado. E vou receber imediatamente, não por meio de precatórios. A indenização tem que ser prévia, justa e em dinheiro. São esses três critérios básicos. Prévia, justa e em dinheiro. Eu não vou receber títulos, eu não vou receber desconto, eu não vou... Nada. É dinheiro. Dinheiro na conta. Tá? Mas, enfim, ela continua sendo violenta porque é uma transferência compulsória. Não existe defesa para desapropriação. Salvo, como a gente vai tratar depois, quando é uma desapropriação ilegal. O que é uma desapropriação ilegal? Quando tem desvio de finalidade. Basicamente, quando há algum problema na finalidade. Eu estou desapropriando para prejudicar alguém ou para beneficiar alguém. Tirando isso, só questões formais. As questões formais geralmente são sanáveis, né? Então, a desapropriação não tem muita defesa. Inclusive, na contestação da ação de desapropriação, eu não posso alegar qualquer outra questão que não seja o valor pago. Eu não posso discutir o interesse público existente ou não existente ali, a utilidade ou finalidade pública. Eu não posso discutir isso. Não é cabível discutir isso na ação, na contestação da ação. Se eu quiser discutir isso, eu vou ter que ajuizar uma ação própria para tentar desconstituir a desapropriação, demonstrando alguma irregularidade. Desvio de finalidade, algum problema na motivação, violação a algum princípio constitucional, inobservância de algum requisito legal, mas fora isso não tem muito o que fazer.
Seja. Bom, características, como eu já falei, é uma forma originária de aquisição da propriedade, possibilidade de abertura de nova matrícula a partir da escritura apresentada a registro e, consequente, ausência de responsabilidade tributária pretérita. Um outro exemplo é o uso capião. Tá? Um outro exemplo de forma originária, que às vezes perguntam, tá, que outra forma teria que eu pego um imóvel limpo como se ele estivesse nascendo de novo? Uso capião. Uso capião, se existia dívida pretérita do imóvel, isso ela também pode subir porque é uma forma originária. Compulsoriedade, então, independe da vontade, objeto, bens alheios, obviamente. Eles podem ser de propriedade do Estado, então, só que tem que observar a hierarquia constitucional. Então, a União pode desapropriar dos estados e os estados dos municípios. O município não pode desapropriar bem que não seja só dele, que não seja dele, que não seja das pessoas que moram ali ou de outra ente da administração. Viajei agora. Mas a União pode desapropriar bem de qualquer um, tanto privado quanto público. Para quem que esse bem vai? Em regra, para o próprio poder público. O Estado desapropria para utilizar diretamente, para construir alguma coisa, para construir uma estrada, para construir uma escola, um hospital, enfim. Mas ele pode ser destinado a particulares, tanto para a reforma agrária, para, por exemplo, instalar alguma empresa, pensando nos benefícios que essa empresa vai trazer, mas em regra é para ele próprio ou para colocar algum bem público, para alguma finalidade pública, por exemplo, uma empresa que vai prestar um serviço público, uma estatal que vai prestar um serviço público. A indenização, como eu já disse, prévia, justa e em dinheiro. Constituição, onde é que está previsto? Artigo 5º, inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação e essa lei já existe e compete privativamente à União legislar sobre desapropriação. Então, os estados e os municípios não podem legislar sobre esse assunto. Lembrem sempre que eu sempre falo que no direito administrativo existe competência dos estados para legislar e dos municípios, exceto quando a Constituição diga que é privativa da União, que é o caso da desapropriação. Quais são os pressupostos para que eu possa desapropriar um bem? Utilidade e necessidade pública. Ambas são regulamentadas por um decreto-lei de 41, decreto-lei 3365, e tem a desapropriação por interesse social. A desapropriação por interesse social, acredito que vocês vão estudar de forma mais aprofundada em direito urbanístico. Então, eu só menciono rapidamente o que é uma desapropriação por interesse social. Basicamente, é uma desapropriação para revender ou para alocar para a construção de casas populares, enfim, para construir casas populares, ou também a desapropriação de áreas rurais. Existe uma outra lei que regulamenta. Lei 4.132 de 62 define os casos de desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua aplicação. Tem algumas diferenças, mas no que não tiver previsto aqui se aplica o decreto 3365, que é a regra geral da desapropriação. Uma das diferenças é que esse prazo de 2 anos, a partir da decretação da desapropriação, para efetivar a desapropriação, porque ela tem fases, né? A desapropriação começa por um decreto, dizendo, nós queremos desapropriar, lembra do decreto do Dória, que eu citei antes lá da Cracolândia? Vai ter um decreto dizendo, isso é uma área que tem interesse, nós temos interesse nessa área, o Estado tem interesse nessa área. Ele tem um prazo para fazer a desapropriação. O prazo aqui é 2 anos, o prazo geral é 5 anos, para efetivar, tá? Para realizar os atos executórios, a fase executória. Na desapropriação por interesse social, o prazo é menor. Tá, mas se perder esse prazo, o que acontece? Não acontece nada. Tá? Se ultrapassar esse prazo, a única coisa que o Estado vai ter que fazer é aguardar 1 ano para fazer novo decreto dizendo que tem interesse numa área. Só isso. Ele vai ter que começar de novo o processo aguardando 1 ano. Tanto nesse prazo aqui, de 2, quanto no prazo de 5 anos, que são as outras desapropriações. Aqui está também a legislação que trata a Constituição, desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária, e que tem a lei complementar que dispõe sobre esse assunto. Talvez vocês tenham abordado isso também em direito constitucional, talvez por cima também, mas o que nós vamos tratar aqui principalmente é do decreto 3365 de 41. Deixa eu só ver uma coisa aqui.
consideram-se casos de utilidade pública. O que é utilidade ou necessidade pública? Basicamente qualquer coisa. Eu citei algumas aqui como exemplo, mas é basicamente para qualquer necessidade do Estado. Se o Estado tem necessidade daquela área, ele pode desapropriar. Ele vai fazer alguma coisa de útil ali, ele pode desapropriar. O que fala no decreto? Segurança, defesa, socorro público, salubridade, criação e melhoramento de centros de população, aproveitamento industrial de minas e jazidas, assistência pública, exploração e conservação de serviços públicos, abertura, conservação, etc., de logradouros públicos, praças públicas, enfim. O que vocês pensarem que tenha alguma utilidade ou necessidade pública, é possível desapropriar. A quem compete, né, para declarar, ou seja, para fazer o decreto, é a União, Estado, Distrito Federal e município. Então, representante do executivo. Já a competência para a execução é um pouco mais flexível. Pode ser tanto a administração direta, indireta e concessionários de serviço público. Posso repassar esse ônus para um concessionário. O Estado pode, novamente eu, o Estado pode repassar esse ônus para o concessionário, porque tem um custo financeiro. Né? Então, ele pode dispor no contrato que as áreas passíveis de desapropriação são ônus da empresa, por exemplo. Como é que funciona a indenização? Prévia e justa, então a forma vai ser em dinheiro, momento antes da transferência da propriedade do imóvel. Qual é o valor da indenização? O valor integral do bem, o valor de mercado do bem. Não é o valor que o Estado entende que tem que pagar, do valor venal, do IPTU, nada disso. O valor de mercado. Ele tem que pagar, eventualmente, juros compensatórios, que é quando ele toma posse do bem antes da transferência da propriedade, então, como se fosse o aluguel do bem. Juros moratórios pelo atraso, a diferença do valor que ele vai pagar. O que acontece? Ele vai depositar um valor, que ele entende que é o valor de mercado. Se o particular se insurgir contra esse valor na contestação e ele for vitorioso nessa ação, o Estado vai ser obrigado a pagar a diferença. Sobre essa diferença vão incidir esses juros. Correção monetária, além disso, ele tem que pagar, está previsto no decreto, honorários advocatícios e eventuais despesas periciais. Que bens podem ser desapropriados? Bens móveis, imóveis, ações de empresa e bens semoventes. Por que iria desapropriar uma ação de uma empresa? Bom, eu quero torná-la pública. Porque eu quero transformar uma sociedade de economia mista, por exemplo, em autarquia. Quero transformar a natureza dela. Então, eu posso desapropriar. Alguém não quer me vender as ações, eu vou lá e desaproprio. E bens semoventes. Então, ações da empresa. Bens semoventes. O que são bens semoventes? São bens que se movem por conta própria. Por exemplo, esse aqui é o meu cachorro, Jack. Agora eu tenho que atualizar esse meu material, né? Porque eu tenho 2 cachorros, isso pode pegar mal, pode parecer que eu tenho preferência. Sabe como é que é, né? Filho mais velho sempre é o preferido. Se vocês são os filhos mais novos, saibam disso. Mas não é exatamente para cachorro, né? Que é feita essa ideia de desapropriação. Até porque se fossem desapropriar o meu cachorro, eles não iam conseguir. Eu ia fugir para o Paraguai com eles, e eles não iam desapropriar. Mas eu desaproprio, por exemplo, uma propriedade rural que tem peixe, que tem lagos, que tem abelhas, que tem, enfim, bens que podem se mover, que são animais, mas que eles não podem ser retirados, ou que tem necessidade mesmo. Se vocês pensarem, por exemplo, reverterem lá para o tempo da Primeira Guerra, assim, o que movia os maquinários, o que movia os canhões eram cachorro latindo. Eram animais, eram cavalos. Muitos cavalos foram mortos durante a Primeira Guerra Mundial. Eles podiam ter sido desapropriados. Tudo num exemplo de outro continente, de uma outra ideia, antes do decreto, mas é só para situar por que tem essa previsão dos bens semoventes. Basicamente, é para você saber isso. Qualquer propriedade pode, em tese, ser desapropriada. Fase executória. Então, via administrativa, o particular aceita a indenização, propriedade é transferida. Via administrativa pode ser feito por acordo, tá? Pode ser feito um acordo entre o particular e o Estado, é ofertada uma indenização, o particular aceita. É ofertado um bem, em troca, o particular aceita.
Então, isso aqui depende muito da vontade, da possibilidade do Estado e da vontade do particular de ser feito, resolvido tudo na via administrativa. Via judicial, quando o particular não aceita. Não aceito o valor, eu acho que o valor é muito baixo, eu vou discutir. Só que lembrar disso, a discussão fica restrita a preço e aspecto formal do processo. Eu não posso discutir o mérito da desapropriação. Se eu quiser discutir o mérito, eu vou ter que ajuizar uma outra ação. Foi incluído recentemente no decreto 3365 uma alteração dispondo que é possível a mediação e a arbitragem. Então, quando nós tratarmos isso na 7ª fase sobre mediação e arbitragem, eu explico melhor para vocês o que é uma coisa e outra, o que diferencia uma coisa da outra, ou se vocês quiserem agora na aula da próxima semana perguntar, a gente aprofunda um pouquinho mais essa questão, sem problemas. O que acontece quando o Estado diz que vai fazer uma coisa com bem e não faz? Extremo da teoria dos motivos determinantes, em tese, eu não posso alterar a motivação, né? Eu disse que eu iria desapropriar, tem um ato administrativo, um decreto, dizendo que eu vou desapropriar, que eu quero desapropriar aquela área para a construção disso, ou para a construção daquilo. Eu quero construir um hospital de campanha, por exemplo. Será que tem desvio de finalidade? Bom, existe uma coisa chamada predestinação lícita e predestinação ilícita. Predestinar é da destinação diversa. Quando ela é lícita, é quando o fim não foi aquele previsto inicialmente, eu disse que ia fazer uma coisa e fiz outra, mas mantém o interesse público. Ainda existe interesse público. Predestinação ilícita é quando eu digo que quero fazer uma coisa, mas o que eu realmente pretendo é ilícito. Por exemplo, prejudicar ou beneficiar alguém. Não tem desvio de finalidade. Então, se for uma predestinação dentro daquilo que é considerado lícito, não tem problema modificar a motivação. Se for ilícito, aí sim é possível reaver aquele imóvel. É uma das poucas exceções que eu posso discutir. Mas, na verdade, eu não estou discutindo o objeto porque não existia objeto lícito desde o início. Aqui eu trouxe um exemplo, só para vocês verem como é que é um decreto de desapropriação. O que diz no decreto? O governador do estado, Santa Catarina, decreta: fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação judicial a área de terra situada no bairro. Aí coloca qual é a área, coloca quem são os proprietários e estabelece outras questões ali no decreto. Eventual indenização já pode ser estabelecido, qual é a proposta de indenização, se vai ter... Enfim, as questões básicas vão estar nesse decreto aqui. Certo? Assim encerramos este conteúdo. Até a aula.